E a gente volta a falar agora sobre a gripe aviária. Depois do caso identificado próximo à fronteira com o Uruguai, autoridades brasileiras estão em alerta e intensificam as barreiras que são sanitárias, em relação à entrada desta doença aqui no Brasil. Sobre este assunto, eu converso agora com o Lúdio Gomes, que é médico veterinário, especialista em doenças aviárias. Ele fala com a gente direto de Bangkok, na Tailândia. Ele trabalha como gerente técnico para aves em 12 países da Ásia e do Pacífico. Lúdio, boa tarde para você. Seja bem-vindo. Olá, boa tarde daqui, quase boa noite. Obrigado pela oportunidade de dividir um pouquinho do trabalho que é feito. A gente agradece, está restabelecendo a conexão com o Lúdio, que ele está lá na Tailândia, mas enquanto isso eu chamo para esse bate-papo também o Marcos Rezende, que é o nosso colunista, que está aqui com a gente, nosso amigo médico veterinário também. Ô Marcos, tudo bem? Bom dia, meu amigo, obrigado pela parceria neste bate-papo. Bom dia, Pedro, bom dia, Lúdio, bom dia aos amigos do agronegócio. Pedro, todo mundo aqui em tempo real para discutir esse assunto tão complexo e tão importante para todos nós. Exatamente, o momento é exatamente este que pede, Olha, eu começo agora com o Lúdio, Marcos, que é o seguinte, ele que acompanha o fluxo das aves migratórias, o Brasil, ele não é uma rota de risco, mas desta vez o foco está bem próximo ao Brasil. Nós temos o caso da Argentina, Bolívia, Uruguai, agora recentemente. Isso acende algum sinal de alerta, pois há muitos eventos no sul do Brasil, aves, pessoas que trafegam também de um lado para o outro. Como é que isso, neste momento, Lúdio, você enxerga para o Brasil? Há um risco eminente para a entrada da gripe aviária em território nacional? Olha, eu acho que a gente tem que dosar o sensacionalismo, às vezes, que acontece na mídia. A gente tem que pensar como aconteceu em outros países. Da América do Norte para a América do Sul, ele passa pela costa pacífica, mais especificamente. Eu falo que o Brasil é bem Chile, Peru, alguns Uruguai, mas ele poupa a área de maior produção avícola no país. Mas nesse sentido que o Lúdio estava falando há pouco, sobre essa questão do fluxo dessas aves, isso a gente vai muito de encontro em relação ao que pode, assim, ficar próximo do Brasil, esse foco, mas não quer dizer que isso tenha risco de adentrar. Lógico, não estamos aqui falando que não pode ter o risco e a gente, claro, fala das proteções, mas isso a gente tem que olhar também que já é algo comum essas aves passarem próximas ali nessas regiões, não é isso? Exatamente, Pedro. O que eu gosto sempre de conversar com o Lúdio é justamente por isso, porque ele estuda bastante o fluxo dessas aves, Porque lá na Ásia elas são... É muito importante você saber quando e quem está vindo, E aqui no Brasil elas passam muito próximo, tem um fluxo de aves migratórias muito grande que vai para a Argentina, que vai para o Uruguai, mas como ele estava dizendo aqui, para dentro do Brasil, nas regiões mais avícolas e mais consideráveis, o fluxo é muito pequeno ou quase inexistente. Esse é um ponto. Agora, um outro ponto que ele destacou também, Pedro, é a gente tomar cuidado em deixar a coisa maior do que é. Porque caso a doença seja identificada no Brasil, não significa que as aves comerciais brasileiras estarão infectadas com a doença. Pode significar simplesmente que houve a presença do vírus e aí as autoridades vão tomar as devidas providências, Então, é muito importante a comunicação via mídia especializada, como a gente está aqui conversando com você, com gente realmente que conhece como o Lúdio. Eu acho que a gente tem que considerar a imigração, basicamente de aves aquáticas. Essas são de potencial risco para a transmissão. Se a gente considera a transmissão que acontece na Ásia, principalmente, o grande culpado por contaminação, em 90% dos casos, são as aves aquáticas. O Brasil, de certa maneira, ele é abençoado nessa questão, porque a gente não vê tantas aves aquáticas, patos, marrecos, gansos, próximo das propriedades avícolas. Então, o que a gente considera um fator de risco são dois principais. Aves aquáticas, a gente considera tudo que tem pena e nada, potencialmente um transmissor de influenza, e são vários tipos de influenzas que podem ser transmitidas. Não estou falando só de alta patologicidade, tem um de baixa
Baixa patogenicidade, acredito isso que ele ia terminar. Nós estávamos mostrando, Marcos, inclusive, há pouco, um mapa, exatamente, que mostra esse fluxo de aves, né? Esse mapa que mostra, vai desde a América do Sul, desde a América do Norte até aqui a América do Sul, exatamente, novamente, esse mapa mostrando, ó, eles passam pela fronteira do Brasil, a gente está vendo os países, né? A Bolívia, nós estamos vendo outros países também ali embaixo, a Argentina, o Uruguai também a gente está vendo, mas não chegam efetivamente dentro do Brasil. Ali no norte, né? Na região do Amazonas, mais ou menos, a gente vê, né? No sul, ali na fronteira ali com o Uruguai, e é aquilo que você estava falando, né? Com a gente, né, Marcos? Exatamente, Pedro. Esse é um ponto, né? O Brasil desse tamanho e as aves fazem um contorno, como a gente vê no mapa aqui, por quase todo o território brasileiro. Não dá para não dizer que nós não somos abençoados por Deus, né, Pedro? A natureza nos permite isso. O Brasil, esse fluxo acontece, sobretudo, nesses países ali ao lado da cordilheira, vindo desde a América Central, América do Norte e chegando mais ao extremo sul, e somente em alguns pontos elas acontecem no Brasil. Isso nos dá uma segurança muito maior, viu, Pedro? Só que não abre mão de nós trabalharmos muito fortemente, continuarmos cobrando aqui em todos os cantos o reforço por nosso serviço de fiscalização sanitária animal e vegetal. Olha o risco que nós corremos e olha o investimento que outros países estão fazendo, viu, Pedro? O Brasil, desse tamanho, celeiro do mundo, deveria fazer um investimento do tamanho da importância do agronegócio para todos nós. Agora, Lúdio, com esse mapa que a gente estava mostrando agora, né? Nesse mapa que a gente está mostrando agora, Lúdio, conta pra gente o que você está vendo aí em relação a isso, né? O que você traz pra gente, principalmente em relação daquilo que existe aí na produção, né? Porque a região que você está, aí é uma região que tem uma rota, um fluxo muito grande. E isso e também a forma da criação de aves aí é também diferenciada aqui do Brasil, né? Tem esse também sentido que é importante a gente pontuar. Definitivamente, o sistema de criação a gente tem que considerar. O costume de comprar ave viva para levar para casa, para matar e consumir, é infinitamente maior aqui do que no Brasil. O Brasil consome-se aves de produção, definitivamente. E aqui é a questão cultural. Eles gostam de ter as aves de fundo de quintal também. E tem uns aves que são chamados collar birds, que eles vão lá e compram nas feiras livres. Essas feiras livres, não só como a influenza aviária, como outras doenças, essas feiras livres são grandes pontos de encontro entre muitas doenças, entre elas a influenza aviária. Então, a maior parte das pesquisas que foram feitas aqui na Ásia, em países como Vietnã, Bangladesh, Indonésia, as feiras livres são uma das grandes fontes de contaminação. Tá? Então, isso é um ponto. Então, existem criações em fazendas enormes de criação, até de 3 milhões de aves, de frango, como tem no Brasil, né? Extremamente adenseado, fechado, de alta tecnologia, mas ao contrário do que tem no Brasil, às vezes ali a 100, 50 metros, você tem aves de criação doméstica, pondo em risco toda a criação comercial. Então, isso que é feito no Brasil, essa lei de ter 3 quilômetros de distância entre os aviários, tudo isso aí, isso vem à tona agora, a gente só sabe a importância disso quando a gente precisa dela. Tá? Então, o fato de você não ter tanta migração de aves aquáticas, a não ser mais para bem o extremo sul do Brasil, onde a gente tem que manter a vigilância extremamente ativa, né? Os olhos ainda mais abertos. Menos aves aquáticas que estão chegando em estados como o Paraná, grande produtor. Então, isso é um fator determinante. É a biosseguridade extremamente rigorosa que tem no Brasil, eu acho que joga a favor para a gente continuar livre de influenza aviária no país. Olha, nós precisamos continuar monitorando o status sanitário dessas aves migratórias, mas o ponto não é porque nós vamos encontrar, se chegarmos a encontrar uma ave com determinada doença, uma ave migratória com determinada doença, isso não significa automaticamente que as nossas aves industriais estariam contaminadas com ela. Isso é uma questão de monitoramento, viu, Pedro? Então, esse é o cuidado que o Lúdio traz, que a gente discutiu bastante isso ontem, na prévia dessa nossa conversa hoje, em relação a não criar alarde. Nós precisamos monitorar, precisamos identificar, mas precisamos trabalhar com
consciência, sem alardear, porque a avicultura brasileira é a avicultura mais moderna e segura de todo o mundo. Perfeito. Lúdio, eu queria muito agradecer a sua participação. Novamente está aí embaixo no Skype dele, a conexão está fraca, mas a gente vai remarcar este encontro que há tanto tempo a gente está tentando fazer. Hoje conseguimos, mas infelizmente a nossa conexão limitou um pouco o nosso bate-papo, mas olha, reitero o convite aqui já em rede nacional para você novamente entrar com a gente em conexão, fazer esse bate-papo. Marcos, vamos retomar então esse bate-papo com ele para a gente pontuar mais questões que tem muito assunto para a gente discutir, inclusive a gente conhecer também, né, um pouco mais sobre a produção lá na Ásia. Muito obrigado, Lúdio, pela sua participação, agradeço aí a presença aqui no nosso Agromanhã, foi enriquecedor, né, tivemos esse problema de conexão, mas foi enriquecedor. Obrigado mais uma vez, estamos sempre de portas abertas ao ouvi-lo. Muito obrigado, agradeço e esperando pela próxima oportunidade com conexão melhor. Com certeza, vamos ter. Obrigado, Marcos, mais uma vez pela parceria nessa empreitada, né, da gente discutir mais sobre este assunto. Eu que agradeço, Pedro. Até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.